Olá, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje para o capítulo 9 do livro Eu e Minha Boca Grande, escrito por Joyce Meyer. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías capítulo 58, versículo 4. O jejum inclui a língua. Isaías 58 é uma porção poderosa da palavra que nos ensina o que Deus considera o verdadeiro jejum. Sugiro que você leia o capítulo inteiro neste ponto antes de continuar a leitura. É isso que você chama de jejum? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça para um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Isaías 58:5. A cena que encontramos aqui é uma troca entre israelitas e seu Deus. O povo estava jejuando e sentia que Deus nem notava. Ele disse que estava jejuando com a motivação errada e que havia coisas que precisavam ser tratadas. O verdadeiro jejum deve ser feito com o propósito de quebrar o poder da carne. Deve ser um tempo de oração especial no qual o povo busca a Deus de maneira mais intensa para alcançar vitória para si mesmo e para os outros. Meu propósito neste capítulo não é ensinar todos os princípios do jejum de alimento, mas posso dizer-lhe que há várias maneiras de jejuar. Se você está começando um jejum por conta própria ou se está sendo chamado por Deus para começar Ele o guiará nesse compromisso particular. Em Isaías 58, as pessoas estavam se abstendo de alimento, mas tinham perdido o foco real. Deus lhes disse que estava jejuando pelo motivo errado e que aquele jejum não faria com que seus clamores fossem ouvidos. Nesse versículo, Deus pergunta: o verdadeiro jejum é meramente mecânico, apenas alguma coisa ser feita como um exercício sem nenhum significado real? Então, nos versículos 6 a 9, o Senhor compartilha com eles qual é o seu jejum escolhido. Liberte-se para libertar. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías 58, 6. Creio que isso significa que devemos não só libertar uns aos outros, como também não devemos ficar passivos e nos permitir permanecer atados. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jó capítulo 8, verso 36. Creio que devamos cooperar com o Espírito de Deus para quebrar o jugo em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Para poder libertar os outros, devemos primeiro nos libertar, jejuar para compartilhar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, 7. Algumas pessoas se envolvem tanto no ministério que se esquecem da própria família e de seus parentes. Nesse versículo, o Senhor declara claro que não devemos negligenciar um lado para atender o outro. Aqui o Senhor nos diz que não somente devemos ir ao encontro das necessidades daqueles que estão ao nosso redor no mundo, o pobre e o nu, mas também devemos ir ao encontro das necessidades de nossos semelhantes, nossa própria família e parentes. Tenho uma tia viúva a quem ministro frequentemente. Eu achava que era ocupada demais para esse tipo de coisa, mas o Senhor me mostrou que ela é minha semelhante e que é minha responsabilidade ministrar as necessidades dela tanto quanto as necessidades dos outros. Se eu ignorar essa responsabilidade, posso ter parte da unção de Deus tirada da minha vida. Não basta apenas ser chamado, não basta apenas orar, não basta apenas ler a palavra. Devemos fazer o que a palavra diz, e ela diz que devemos alimentar os pobres, vestir o nu e não nos esconder do nosso semelhante. Depois de fazer tudo isso, então o versículo 8 funcionará para nós. Receber graça requer dar graça. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura. Brotará sem detença a sua justiça. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, 8.
Tenho estudado bastante o capítulo 58 de Isaías, porque há algumas promessas bem definidas nele, mas também há algumas exigências muito claras. Uma depende da outra. Agradeço a Deus por sua graça. Sou grata por não ter de tentar fazer tudo sozinha. Sou grata por Ele me dar a graça para cumprir o que for que Ele me peça para fazer. Dessa forma, Deus recebe o crédito e a glória, não eu. Isso não significa que eu não tenha nada para fazer, que possa apenas me sentar numa cadeira e esperar que o Senhor faça tudo. Não. Eu tenho de cooperar com a graça de Deus, e você também. Neste capítulo, há muitas promessas de paz e prosperidade para nós, como povo de Deus, mas elas dependem do cumprimento de certas coisas, como vemos neste versículo. Não julgue, não despreze e vigie sua língua. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isaías 58:9. Se nossas orações não estão sendo ouvidas, pode ser que não estejamos fazendo o que Deus nos diz claramente para fazer. E uma delas é tirar do meio de nós o jugo e o dedo que ameaça. Isso é julgamento. Quando você e eu pararmos de julgar uns aos outros, as coisas começarão a melhorar em nossa vida. Também devemos parar de falar falso, áspera, injusta e malignamente. A versão King James desse versículo traduz esta última frase como falar coisas vãs. O que é falar em vão? É a conversa inútil e sem sentido. Se não tiver cuidado, posso ser culpada de falar coisas vãs. Posso começar a falar e não parar mais. Às vezes, em minha vida pessoal e em meu ministério, falo desde a hora em que levanto até quando vou dormir. Há momentos em que já falei tanto que fico enjoada e de cabeça quente. Fico mental e fisicamente exausta. Sabe o que o Senhor me disse sobre isso? Ele disse: a razão de estar tão cansado o tempo todo é porque você fala demais. Então, fiz o que esse versículo diz e aprendi a controlar a minha fala. Desculpa por estar rindo, mas é porque eu também falo demais. Como ministra do Evangelho, fui chamada para o serviço de Sua Majestade, o Rei. Como embaixadora real, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. As pessoas exigem e esperam que eu exerça um controle cuidadoso sobre minhas palavras. O mesmo é verdade para você e para todos os que servem o Senhor. Abençoe e não amaldiçoe. Se abrires a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías capítulo 58, versos 10 ao 12. Que promessas maravilhosas! Quando é que você e eu podemos esperar que todas essas bênçãos do Senhor venham sobre nós e nos cubram? Quando pararmos de julgar uns aos outros e abandonarmos toda forma de expressão inútil, falsa, áspera, injusta e má. Devemos parar de esperar que Deus derrame suas bênçãos sobre nós enquanto derramamos maldições sobre os outros. Não vale a pena? Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 58, dos versos 13 ao 14. Basicamente, o que o Senhor está dizendo nessa passagem é: se você realmente quer desfrutar as minhas bênçãos, não fique por aí fazendo as próprias coisas.
Ao contrário, descubra o que quero que você faça e então faça. Não busque o seu próprio prazer, mas busque em primeiro lugar a minha vontade. Não fale suas palavras vãs, mas fale minhas palavras poderosas, porque elas não voltarão vazias, sem produzir nenhum efeito. Isaías 55:11. Se realmente queremos as bênçãos do Senhor, não podemos continuar dizendo o que queremos, a qualquer hora que quisermos. Temos de usar a língua para bendizer a Deus, aos outros e a nós mesmos. Temos de levar as bênçãos de Deus à nossa igreja, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa sociedade. Precisamos tanto pregar às pessoas quanto viver dignamente diante delas. Não devemos exalar mau cheiro, mas exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. O Senhor me disse: não cheire mal, exale o bom perfume, exale o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, amor, alegria, paz e todos os outros frutos. Enquanto vivemos, há um aroma que exala de nós, embora não sintamos o cheiro. O Senhor sente. Ele tem um nariz muito sensível. Quando oro, não quero que minhas orações exalem mau cheiro nas narinas do Senhor, por causa das palavras que tenho pronunciado fora do meu momento de oração. A Bíblia diz que Deus conhece cada palavra que ainda não foi pronunciada por nossos lábios. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Está em Salmos 139, versículo 4. Ele sabe não somente o que dissemos ontem e o que estamos dizendo hoje, mas também o que vamos dizer amanhã. Até mesmo o que estamos pensando. E é por isso que nossas orações precisam ser a do salmista. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versículo 14.